Amém, Nessa, minhas meninas. Muito bom dia, paz do Senhor. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu não mudei de cenário, mas tô com fone. Quero que vocês já vá me dizendo aí como é que tá o áudio para vocês. O som tá bem alto aqui do lado e o quarto é muito abafado. Amém, Janaína. Amém, Dara. Amém, Maria. Amém, minhas meninas. Amém, amém, amém. Ana Paula, Lailde, Maiara, Leia, todas vocês, muito boa tarde. É por causa do fone, né? Fica mais um pouco abafado, um pouco mais abafado mesmo. Roberta, socorro, socorro, vai pregar, já tá pertinho do dia dela pregar, né? Amanhã, ela e Carol. Pronto. Amém. Deixa eu dizer a vocês, cadê ela que não entrou ainda? Kathleen mandou. Ela quer se retratar comigo, Kathleen, viu? Quer se retratar comigo. Aí o que foi que ela fez? Ela mandou manguzar pra mim. O Bermoto veio trazer aqui. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar que eu não sou obrigada, né? O Bermoto veio trazer agorinha aqui uma vasilha de manguzá que Kathleen mandou porque ela quer se retratar. Eu já falei com ela várias vezes. Kathleen, vamos comigo. Vamos na Libertas. Vamos no ciclo de oração. E ela fica me enrolando, me enrolando, me enrolando. Aí hoje, ela quis se retratar. Inteligente que ela é, né? Foi, mandou uma. Amei, Monique. E eu amo manguzá, viu? Eu disse, mande. Oxente, mande. Ela disse, eu vou mandar uma coisa pra você e pra sua gêmea. Aí ela mandou duas xicarazinhas assim iguais, uma pra mim e uma pra Érica. Olha a coisa mais linda. Eu disse coisa mais linda do mundo. Agora não quer dizer que eu perdoei ela por ela nunca ter ido na Libertas. Não é? É. Ela assim acalentou meu coração. Acalentou. Amém, amém. Venha-se embora, Laís. Venha-se embora. Vê só, munguzá aqui é milho. É porque eu não sei fazer. Com leite de coco, açúcar. Não é canjica, não. Canjica é diferente. Canjica é um negócio amarelo, igual a papa. Não é, não? Aqui é. Aqui canjica é igual a papa. Papa, papa. É. A Meisa. É isso, Dani. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Aqui é o milho amarelo. Milho branco é milho amarelo, não? Sei lá, no final dá tudo a mesma coisa, é tudo gostoso, né? Minha gente, me diz uma coisa. A pregadora de hoje já tá aqui. É, esse povo de São Paulo é tudo o contrário, vê. Em São Paulo, manguzá é canjica. Vê, não orna as coisinhas. Não orna. Oh, meu Deus. A pregadora tá aqui, Thaís Nolasco. Então vamos embora orar, que a gente vai dar tempo a ela, para ela fluir aí no que o Senhor tem para falar conosco através da vida dela. Eu sei que existe uma porção direcionada do céu para que a gente receba do Senhor. Hoje é dia de curso, né? Hoje é dia do nosso curso, a Bíblia de Papel. 7 horas da noite estaremos ao vivo no aplicativo da Zoom, na nossa segunda aula hoje, estudando sobre bibliologia, começando bibliologia. O PDF já está no grupo. Espero que que as minhas meninas, que as minhas alunas e que os meus irmãos que estão participando também já tenham imprimido os seus PDF, porque eu digitei ontem numa correria, porque Dona Águida
ia para casa da mãe dela e precisava imprimir antes de ir para casa da mãe dela. Veja só. Aí eu disse, meu Deus, eu preciso digitar antes de Águida sair de casa, Senhor. Me ajude. Era uma garfada de comida na boca e os dedos digitando o PDF da aula. É processo. Vamos orar, minhas meninas. Eu também me sinto pronta para a aula de hoje. Estou ansiosa. Fiquem em oração. Eu oro daqui, tu ora daí. Amém, Michele. Um beijo. E eu sei que vai ser uma bênção. A gente está aprendendo muito. E eu já vou começar a organizar a sequência das lives de 2 Samuel. É 24 capítulos, eu vou precisar de 24 meninas disponíveis. Glória, eu tenho coragem. E a gente entra, né? O PDF que eu tô falando é para as meninas que são inscritas no nosso curso de teologia básico, que é a Bíblia de papel. Aí elas estão inscritas e a segunda aula é hoje. O PDF eu mandei no grupo do curso. Por isso que eu tô falando aqui, que algumas delas estão inscritas aqui, 52, eu acho, né? Minhas meninas, deixa eu dizer a vocês. Entendeu? Pronto. Quem estiver com coragem e preparada aí, Glória, preparada nem tanto, mas com coragem e dependência eu quero participar da próxima sequência de 2 Samuel. Eu vou colocar no grupo, viu? As primeiras 24 eu fecho o grupo e a gente já começa igual foi aqui. Tá bom, minhas meninas? Vamos orar para a gente começar. Eu quero ouvir Thaís hoje. Estou aqui com o coração desejoso em ouvi-la. Eu gosto muito de ouvir vocês. Tenho aprendido muito ouvindo vocês. Cada dia a gente vai ouvindo, né? Um pouquinho e aprendendo, e isso tem acrescentado muito na minha vida. Muito, muito mesmo. Então vamos orar. Quem necessita de oração, eu e minha casa necessitamos de oração. A irmã Lili Gomes também está necessitando de oração. Ela até respondeu aqui. Ela pediu oração. Eu quero pedir a vocês uma oração especial por uma amiga de trabalho que trabalhou comigo quando eu trabalhava CLT. O nome dela é Silene. Silene Gonçalves. Silene foi uma peça extremamente importante para que eu estivesse onde eu estou hoje. E Silene está passando por um processo complicado na saúde dela. E eu peço que vocês incluam Silene nas orações de vocês, para que o Senhor ele possa entrar com restauração na saúde dela, para que o Senhor possa visitar ela e que seja mais um testemunho, né? Conte seu testemunho por não ser CLT mais. Eu fui CLT só por um tempo, que Jesus disse assim para mim, que ia abrir a porta, um escape, no tempo ele ia fechar, e que o meu patrão era ele. Pronto, meu testemunho. Nada fácil, com muitas lágrimas, com muito ataque de dermatite nervosa. As meninas que estão aqui há mais tempo sabem, mas um dia que o Senhor permitir contar mais uma vez aqui, eu conto. Eu conto. Tô gerando um testemunho ainda, minha gente. Vocês são tão ansiosas. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai amado que está nos céus, nós estamos aqui na tua presença, Senhor. Mais uma quarta-feira, mais um dia que o Senhor tem preparado para nós, não porque merecemos, porque não merecemos, mas é por causa da tua poderosa e potente mão que tem nos alcançado, nos sustentado, nos corrigido. O Senhor tem feito por nós muito mais do que nós merecemos. E nós estamos aqui para ouvir de ti, para desfrutar desse momento de aprender de ti, da tua palavra, te apresentando a vida de Thaís, que o Senhor possa segurar ela com as suas potentes mãos, enquanto ela faz a tua vontade aqui, que o Senhor possa cobrir a casa dela e a vida dela, Jesus, com o teu livramento, com a tua proteção.
que ela fale exatamente o que o Senhor quer tratar conosco, que ela seja porta-voz do alto, celestial mesmo para as nossas vidas. Nós estamos aqui reconhecendo que precisamos e dependemos de Ti. Se o Senhor não abrir a janela dos céus e não depositar e derramar para nós o que precisamos, nós não temos. Nos ensina a ser mais dependentes de Ti. Nos ensina a ser mais tementes. Nos ensina a ser mais obedientes. Nos ensina a ser quem Tu nos chamaste para ser nesse tempo, nesse lugar, nessa geografia. O Senhor não se limita à geografia. O Senhor não se limita a espaço. O Senhor não se limita a tempo. O Senhor não se limita a pessoas. O Senhor não se limita a nada. Quando tu queres fazer, tu simplesmente faz. E quando tu vê que nós estamos prontas e prontos para receber, tu abre as comportas dos céus e chega. Então nos prepara, Jesus, porque nós sabemos que Tu és o Deus de já. E quando o Senhor fala, o mundo espiritual se move e tudo acontece segundo a Tua palavra. Muitas vezes somos nós quem não estamos prontas para desfrutar das Tuas promessas e é por isso que ainda não conseguimos alcançá-las. É sobre a nossa limitação, mas nos cobre com Teu sangue. Enche-nos de Ti, Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Thaís Nolasco, nome chique, né, minha coisa linda. Meu cabelo tá tão encolhido hoje. Eu lavei ele e não coloquei o pompom. Ele tá muito encolhido. Thaís Nolasco, me chama aqui para eu te adicionar aqui e tu entregar o mistério. Cadê? Chamou. Paz do Senhor, preciosa. A paz do Senhor, boa Tá tarde. conseguindo ligar a câmera? Para mim não aparece a opção. Eu Sério? acho que é por conta, né, dos seguidores e também por conta do conteúdo que eu não costumo postar. Ah, e a tua conta é privada, tá dizendo aqui. É, Então vamos fazer o seguinte. só porque eu finalizei o cabelo, tá vendo? Olha aí, oh meu Deus. Tu quer ir lá liberar a conta? Tu consegue ou é melhor Deixa eu ver. por aqui mesmo? Não, vamos dar continuidade aqui, Então tudo bem. desse modo mesmo. Pode ser? Pronto. Pode, fique à vontade. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Sim. Amém. A paz do Senhor, meninas. Boa tarde para vocês. É um momento de muita alegria, né? Participar. A gente tem aprendido muito, tem sido muito precioso. Essa é a palavra, precioso. Tem sido um tempo de crescimento espiritual, né? Acompanhando você, Glória, e todas as meninas, né, que fazem parte tanto das lives quanto do grupo. Tem sido um tempo realmente maravilhoso. Deus abençoe pelo convite. Amém. Então, meninas, vamos falar hoje de 1 Samuel, capítulo 21. Mas antes da gente entrar na palavra, vamos dar uma recapitulada aqui para a gente entender aonde Davi está nesse momento. Aqui, Davi, ele já havia sido ungido rei, né, por Samuel. Deus aqui já havia declarado que ele seria rei. Então, aqui a promessa já existia. O processo já existia, o propósito já existia, mas ele ainda não havia se assentado no trono. Aqui, Saul inicia uma perseguição, né? Fica enfurecido de ciúmes e começa uma perseguição contra a vida dele para tirar a vida dele. E aí, nesse momento em que Davi foge, isso nos ensina algo logo no início aqui, que faz muito sentido com o que Mayara trouxe na segunda-feira,
que a gente está no propósito de Deus, no centro do propósito de Deus, não significa que a gente vai estar livre das dificuldades, né? E às vezes a gente pensa que por Deus ter nos chamado para alguma coisa, por Deus ter nos confiado algo, tudo vai fluir de forma tranquila, tudo vai ser às mil maravilhas, né, como dizem. Mas a história de Davi nos ensina que é bem diferente. Ele recebeu uma promessa, mas ele precisou atravessar um processo para viver o cumprimento dela. E talvez você, assim como eu, esteja vivendo exatamente nesse intervalo aí. Você recebeu uma promessa de Deus, mas as circunstâncias parece que contradiz tudo aquilo que o Senhor já falou contigo. E você está entre a palavra liberada e o cumprimento dela. É nesse contexto aqui que Davi está. Ele está simplesmente tentando sobreviver. Aí a gente inicia. Eu não separei um versículo para a gente trabalhar, porque a passagem é toda muito rica e está tudo muito interligado, eu não consegui separar, né? Eu tive essa dificuldade. Então a gente vai trabalhando nela, né? Discorrendo à medida em que a gente lê. Aqui é nesse contexto, como eu havia falado, a gente chegou no capítulo 21, onde Davi, ele fugindo de Saul, ele chega a Nob. E ali ele encontra Aimeleque, né? O 21 diz: Então veio Davi a Nob, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só, e ninguém vem contigo? Aqui ele saiu temeroso e ele estranhou o fato de Davi estar só, porque não era comum, né? Davi, ele era comandante do exército de Saul, então todas as vezes em que ele precisava se deslocar para algum lugar, tinha uma comitiva com ele, né? E aí ele chega assim, sem toda aquela estrutura que ele costumava carregar. Então Aimeleque estranha isso. E Davi mente, ele diz que estava a uma missão do rei. E isso não era verdade. Ali já inicia, né, toda essa trajetória do 21, já com uma mentira. E eu quero parar aqui por um momento, porque é muito importante ressaltar que a Bíblia, ela não esconde nenhum defeito, não esconde nenhum erro dos seus personagens, porque quando a gente olha a história de Davi, a gente vê o homem segundo o coração de Deus. E muitas vezes isso nos traz uma ideia equivocada, uma ideia errada, né, de perfeição, sendo que ele era um homem comum, claro que cheio do Espírito Santo, ele havia separado, né, sido separado pelo Senhor para cumprir um propósito. Então ele tinha a bênção do Senhor sobre a vida dele, mas aquilo ali, essa bênção não tornava ele perfeito. Então é importante a gente ressaltar aqui que a Bíblia mostra sim os acertos, mas também mostra os erros, a fim de que a gente venha a aprender, né, com cada situação. Voltando aqui para Davi, ele estava com medo, ele estava sob pressão. E naquele momento ali, o medo dele influenciou as ações dele. Isso nos ensina algo também, né? Como o nosso coração está dominado pelo medo, quando a gente se sente acuado, quando a gente se sente num ambiente de perigo iminente, como é que eu ajo mediante a isso? Conhecemos a Deus, Davi conhecia a Deus. Conhecemos a Deus, sabemos das suas promessas, sabemos quem Ele é, mas quando a gente se sente pressionado pela circunstância, a gente começa a confiar mais na nossa capacidade de resolver o problema do que na fidelidade de Deus. E isso é um ponto em que a gente tem que, né, ter uma atenção. Em seguida, Davi, ele pede o pão. Aqui no versículo, só um minutinho. No versículo 3, ele diz: Agora, pois, tens a mão, dá-me 5 pães na minha mão, ou que se achar. O sacerdote responde a Davi que não tem o pão comum, que ele tem o pão da presença, né? Inclusive, esse pão foi citado lá em Mateus, quando Jesus está com os discípulos ali, passando pelo campo, e os discípulos colhem as sementes ali, e é um dia de sábado, né? Os fariseus perguntam, questionam Jesus por que eles estão fazendo ali no sábado, e Jesus aponta para esse ponto, que Davi comeu os pães, né, da presença. E
ele ressalta a questão da misericórdia, né? Tá acima da lei. E é exatamente o que Aimeleque faz. Ele se compadece, ele agiu com misericórdia. Ele pegou aquilo que ele tinha e passou para Davi. E adiantando um pouco mais, Davi, ele diz que ele não está armado, né? Ele diz, para você ver que uma mentira vai puxando a outra. É como um carretel. A gente solta a primeira e para manter a primeira a gente tem que jogar a segunda, e para jogar a segunda, a terceira, e isso vai criando um ciclo terrível, né, de mentira e de engano. E aí ele fala que ele saiu com pressa e ele não tinha a espada, né? Ele não havia levado nenhuma espada, nada, nenhuma lança. E ele diz porque o negócio do rei era apressado. Então ele mente, para justificar a mentira dele, ele acaba colocando uma outra mentira. E aí o sacerdote diz que havia sim no templo uma espada, a espada de Golias, a espada daquele gigante que ele havia derrotado há um tempo atrás. E Davi imediatamente ele diz, né? Então não há outra semelhante, então me dá. E o que eu pensei, meu Deus, que ironia. O homem que um dia declarou diante do gigante e de todo um exército que a batalha pertencia ao Senhor, agora está tentando encontrar uma maneira de escapar usando justamente a mesma espada. E isso nos diz que a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes numa situação difícil, a gente tende a querer usar as mesmas armas, as mesmas estratégias daqueles que depositam a sua confiança em coisas, em bens, em nomes, em títulos, né, em status, em pessoas. Muitas vezes a gente acaba se apossando da estratégia do inimigo para vencer uma guerra que é do Senhor. Então, a gente tem que analisar essa passagem, Glória, quando, a princípio no grupo, meu nome... você tinha dito assim, tá, e você vai pregar 1 Samuel, capítulo 1. E eu me programei toda para isso. E aí, de repente, veio a escala, o meu caiu em 21. E eu fui fazer a leitura do capítulo e não consegui extrair nada. Meus olhos estavam fechados. E eu li novamente, entendi o texto, mas não era ainda aquilo que o Senhor precisava tratar comigo. E eu li novamente, orei e busquei. E aí mudei a minha oração. Falei, Senhor, revela o meu coração a partir dessa passagem. Traz ao meu entendimento o meu coração nessa passagem. E ele não só fez isso, ele revelou o meu coração como ele também se revelou através dessa passagem. E aí sim eu pude compreender na totalidade aquilo que ele queria. E foi tremendo, e tem sido tremendo, e eu espero que eu consiga passar para vocês também, né, tudo aquilo que ele ministrou no meu coração. Porque diante do nervosismo a gente acaba esquecendo um ponto ou outro, mas eu creio que no final vai dar tudo certo para a glória de Deus. Então, ele escapou usando a espada do gigante, né, que outra hora ele tinha matado, e ali ele confia na espada, e ele foge. Uma outra coisa que eu queria ressaltar, como Glória sempre diz, a nossa fraqueza não surpreende Deus. Deus sabia quem era Davi. Deus conhecia também tanto as virtudes quanto as fraquezas de Davi. E ainda assim o Senhor conduzia a história dele. Davi foge para Gate. E isso é ainda mais surpreendente, porque Gate é o território dos filisteus. É o território do inimigo. É o território de onde saiu Golias, aquele a quem ele matou. E ali ele foge, aterrorizado, com muito medo. E ele entra lá no território. Os homens reconhecem Davi, sabem quem ele é. E um fato que eu achei interessante, que os homens já reconhecem Davi como rei. Ele ainda não havia se assentado no trono, ele não havia tomado posse do reinado de Israel, mas ele já era reconhecido no meio do território inimigo como rei. E ali ele fica com medo, ele tem muito medo, e aí ele volta a usar estratégia, né? O engano. Ele começa a se comportar ali como louco, engana o rei e consegue escapar. Só que, olhando para esse texto aqui, alguém podia dizer assim, até eu mesmo, na primeira vez que eu li, eu falei, ele foi inteligente.
Ele criou uma estratégia ali e conseguiu sobreviver. Amém. Muitas vezes a gente vê na nossa vida situações tão difíceis e a gente até consegue escapar, né, por um breve momento. E lembrando que essa atitude de Davi, principalmente a primeira lá, onde ele pede os pães e a espada, houve consequência, né? No 22, através da vida da irmã que vai trazer a mensagem amanhã, a gente vai poder compreender melhor a consequência desse ato dele, nos mostrando que toda mentira tem uma consequência, todo É ato. uma A palavra consequência. diz que aquilo que o homem semear, ele colherá, né? O Senhor, ele perdoa com sua misericórdia as nossas multidões de pecados, mas a gente vai colher, né? À medida em que a gente semeia. E a gente olha aqui para a história e muitas vezes a gente se vê nessa situação, né? Mas o que nos livra não é a nossa capacidade de criar estratégia, não é os arrumadinhos que a gente faz e fazemos, porque diante de uma situação complicada, muitas vezes nos colocamos nesse lugar de Davi. Muitas vezes não estamos isentos disso. E essa passagem nos mostra justamente isso, revela o nosso coração justamente por isso. Porque quando as coisas apertam, a gente tende a tentar resolver, né, a situação bolando estratégias. E o que eu achei lindo nisso, nesse período de amadurecimento de Davi, ele precisou passar por esse processo para que ele amadurecesse, né? A fuga dele não termina aqui, a história, né, de deserto dele, digamos assim, não acaba por aqui, mas a cada passo ele amadurece. Do mesmo modo, somos eu e você. A cada situação de resistência que se coloca na nossa vida, no caminho do cumprimento da promessa, é uma oportunidade de amadurecer, de confiar no Senhor, de depender dele. E Davi entendeu isso, porque quando ele olha para trás, ele interpreta essa experiência nos Salmos, ele não diz assim, a minha inteligência me salvou, né? Aquela estratégia que eu bolei, me ter feito de louco ali, não, de forma nenhuma. No Salmo 34 ele diz, busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. E no 56 ele diz assim, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Olha que interessante. No 21 a gente vê Davi com medo, Davi tramando, mentindo, enganando, confiando na própria habilidade ali. E no 56 a gente já vê um Davi que aprendeu a quem recorrer no momento do medo, né? A gente vê um Davi que amadureceu através do processo, que está amadurecendo e está sabendo que a gente vai sentir medo, né? O medo é uma emoção que nos coloca num estado de alerta. A gente vai sentir medo. A questão é o que é que eu vou fazer com esse medo que eu estou sentindo, né? A questão toda é a quem eu recorro quando eu estou com medo. Porque a gente ter fé não significa que a gente não vai ter medo. Não significa que a gente vai passar por um processo ileso de forma alguma. A fé significa, eu ter fé, você ter fé, significa que quando esse medo chega, eu sei em quem eu vou depositar minha confiança. E talvez você esteja exatamente assim, né, está assistindo aí a live, que está acompanhando. Talvez você saiba que Deus é fiel, mas no momento, a situação em que você está passando, está te deixando apavorada. Você sabe que Deus tem um propósito na tua vida, mas você está cansada. Você sabe que Deus te prometeu, mas você está olhando a circunstância e dizendo assim, meu Deus, diante do meu cenário, como é que eu vou conseguir? Isso aqui é morte na certa, não tem como. Eu não vou chegar. E aí a gente olha para a história de Davi e vê que a promessa não tinha sido mudada. Deus não revogou aquilo que ele havia liberado sobre a vida de Davi, né? Deus não anulou. O trono ainda existia e ele iria assumir esse trono. Deus não havia esquecido de Davi. Mas ele precisava passar por esse processo de amadurecimento, ele precisava aprender a depender de Deus, né? Davi, ele mentiu, ele teve medo, ele tomou decisões precipitadas, mas Deus continuou sendo Deus. E abrindo aqui uma ressalva, isso não significa que Deus aprovou os erros de Davi, tá? Porque às vezes a gente lê a passagem, viu que tá tudo certo, amém, Deus poupou Davi.
Deus poupou Davi realmente, mas Deus não aprovou o erro de Davi. É tão Deus tal não que as precisa aprovar consequências o nosso vieram. pecado para continuar sendo fiel, Isso. né? Deus ele não precisa aprovar o meu pecado para continuar sendo fiel. De forma nenhuma. Isso é muito importante a gente saber, que a graça dele não transforma o meu pecado em algo correto. De forma alguma. A graça de Deus significa que o meu pecado não é maior que a capacidade de Deus de me corrigir, de me restaurar, de continuar realizando a obra dele na minha vida. E voltando aqui, isso não diz que a gente, não vai passar por momentos difíceis. E uma outra coisa, que o fato da gente estar passando por uma situação difícil não significa que a gente não tenha que agir, né? Tem gente que já vai para o outro extremo. Eu não vou me movimentar porque Deus prometeu, ele vai cumprir, eu vou ficar aqui paralisado no mesmo lugar e deixar que ele faça parte dele de forma nenhuma. Você pode tomar a iniciativa, você pode agir com prudência, não é errado. A Bíblia não condena planejamento, sabedoria, estratégia de forma nenhuma. O problema começa quando a minha confiança deixa de estar em Deus e passa a estar na minha capacidade de controlar a circunstância. Quando eu começo a confiar mais nas minhas habilidades, no que eu sei fazer bem, do que no que Deus faz e pode fazer na minha vida, né? Eu posso planejar, você pode buscar conselho, com outras pessoas, nós podemos agir com prudência, mas no final a gente precisa reconhecer que quem sustenta a nossa vida é o Senhor. Deus, é o Senhor. Quem guarda os meus passos é o Senhor, quem conduz a tua história é o Senhor, quem cumpre os seus propósitos é o Senhor. Não é as tuas habilidades, não são as tuas estratégias. E uma outra coisa, Glória, que eu achei maravilhoso, na parte que eu disse que o Senhor ele se revelou a mim através dessa palavra, porque eu lendo e relendo eu pude perceber que Davi aqui, ele buscou 3 coisas que eu e você, que todas nós buscamos. Davi, ele precisava de alimento, ele precisava de proteção, ele precisava de um abrigo, de um lugar seguro. E nós temos essas necessidades. E quando eu olho para Cristo, eu vejo que ele supre cada uma delas. Cada uma delas. Ele supre por completo. Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. É ele é o alimento que sacia a nossa alma. Jesus diz assim que ninguém pode arrebatar suas ovelhas de suas mãos. Ele é a nossa segurança. E nele a gente encontra um lugar para a nossa alma aquietar, descansar, guardar, seguro. Ele diz: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, talvez a nossa maior necessidade hoje, aqui agora, não seja simplesmente que Deus mude a nossa circunstância. Talvez seja lembrar quem é Deus enquanto a circunstância não muda. Aleluia. Meu Deus. Davi, ele precisava aprender isso. E nós também precisamos. Porque muitas vezes a gente quer que Deus nos tire imediatamente do deserto. Que Deus nos tire daquela situação. Mas Deus está usando essa situação justamente para me forjar, justamente para me fazer ser dependente dele. Davi aqui, ele ainda não estava no trono, mas Deus continuava trabalhando. Talvez você ainda não esteja vivendo aquilo que Deus prometeu, você não está vivendo a promessa cumprida. Mas isso não significa que o Senhor parou de trabalhar. E como já foi dito aqui esses dias, o silêncio de Deus não significa a ausência dele. A demora dele não significa que esquecimento. Ele é contigo, há um tempo determinado para todas as coisas. Você vai viver sim o cumprimento da promessa dele na sua vida. Mas enquanto você passa por esse intervalo de promessa e cumprimento dela, descansa o teu coração. E aqui eu finalizo, Glória, pedindo que o Senhor nos ensine a caminhar entre a promessa e o cumprimento, confiando inteiramente nele. E que quando o medo vier, porque ele vem, ele vem, nossa resposta seja igual à de Davi.
Em me vindo o temor, hei de confiar em Hei de confiar em ti. ti. Aleluia. E aqui eu encerro e agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, Thaís, e bendito seja o nome do Senhor pela tua vida, pela tua disponibilidade. Meu Deus do céu, pela tua disposição. Amém. O Senhor, Ele gosta de coração disponíveis. É como Jeremias disse: eu sou Amém. só uma criança. E ele disse: não diga que você é só uma criança. Porque o que eu mandar você falar, você vai falar. É quando Deus chamou Moisés e disse a Moisés que iria usá-lo. E ele disse: eu sou um homem de palavras duras, Meu Deus. colocando em minhas palavras. E Deus disse a Moisés: quem criou a boca do mundo? Eu acho tão tremendo que o Senhor ele fala para nós exatamente isso. Quando ele responde para Moisés, ele está dizendo assim para Moisés: tu acha que eu não te conheço? Quem foi que criou a É tua isso. boca? Quem foi que formou as palavras que vão sair da tua boca? E ainda que você não tivesse capacidade de falar, ainda assim, quem fez a tua boca muda, se fosse o caso, era eu também. O Senhor é tremendo, Ele é maravilhoso e a gente precisa somente se dispor na poderosa mão dele, porque ele se faz entender e ele tem prazer em se utilizar de nós quando a gente faz o que você fez. Senhor, revela o meu coração aqui. O que é que eu não estou entendendo? O que é que está faltando? Onde é que o Senhor quer falar? Que Deus continue te abençoando, Thaís. E digo a mesma coisa que disse Amém. para todas as outras. Fica aí no óleo, porque tu vai voltar outras vezes. Cá, glória. Deus te Amém. abençoe. Um beijo. Deus abençoe, meninas. Minhas meninas, um ponto bem importante aqui, só para a gente encerrar. É quando a Bíblia diz que no meio daquela perseguição, depois que Jonatas e Davi estabeleceram uma aliança e se despediram e tudo mais, foi quando a perseguição, de fato, a fuga de Davi começou com mais intensidade. Quando o Thaís trouxe esse, esse tema tão forte entre a promessa e o cumprimento dela, esse meio tempo, o meio tempo de Davi foi tão difícil. Porque observe, um adolescente que é ungido rei, um adolescente que mata um gigante, um adolescente que vai tocar harpa dentro do palácio. Daqui a pouco, Saul se agrada dele depois que ele mata o gigante, coloca ele dentro do palácio. Mas aí o que tinha em Davi começou a incomodar Saul. As mulheres começaram a engrandecer Davi e a inveja tomou o coração de Saul. E Águida trouxe uma palavra essa semana que mexeu comigo na segunda-feira. Ela disse: cuidado com os elogios, porque esses elogios estão incomodando, sabe? Não é que a gente vai viver com medo, é que a gente precisa estar de olho. Em momento algum, em momento algum, Davi se deixou levar pelos elogios daquelas mulheres que diziam: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares ou milhares de milhares, porque Davi, ele tinha o Espírito de Deus e ele sabia que existia um tempo. Eu fui ungido a rei, mas eu ainda não sou rei. E se existem pessoas dizendo que eu sou grande, que eu sou isso, que eu sou aquilo, não, não. Eu preciso viver o tempo de Deus, eu preciso andar como o Senhor determinou dentro do tempo que Ele quer que eu chegue na promessa. É interessante porque
A gente não pode chegar tomando. A gente tem uma promessa. A Bíblia diz, tem um vídeo dos Esmargados falando sobre isso, que Abraão, quando logo pertinho ali de Sara morrer, a Bíblia diz que Abraão foi para uma terra onde ele precisou se aliançar com aqueles homens daquela terra e pedir para comprar um lugar para ele ficar. Era a terra que Deus disse é sua, mas existia outras pessoas dentro daquela terra. E quando ele chegou naquela terra, ele precisou respeitar quem veio antes. É o que a gente enxerga Davi fazendo. Eu tenho promessa, mas até que se cumpra e que o Senhor me leve. Eu não posso, eu não posso burlar o sistema, eu não posso passar por cima de ninguém, não. Deus não me chamou para isso. Eu preciso ir com ordem e com decência, até porque existe o tempo da palavra liberada e o cumprimento dela, e é nesse meio onde Deus vai tratar meu coração, onde Deus vai fechar minha boca, frear minha língua, moldar os meus impulsos para me fazer chegar pronta no lugar. E apesar do que as pessoas diziam, porque a Bíblia diz que as pessoas, não era nem Davi que recebeu o óleo na cabeça, eram as pessoas que diziam: esse não é o rei de Israel. Essas pessoas que diziam: esse não é o rei de Israel, sabia que o rei de Israel, que estava sentado no trono, era Saul, não era Davi. Então, o inimigo, ele sabe o que a gente carrega, porque ele credibiliza mais o que Deus falou ao nosso respeito do que nós mesmos. Só que a gente não pode se deixar levar pela vaidade do que nós estamos ouvindo, porque na mesma medida que o inimigo abre a boca, como Golias, e diz: eu sou filisteu e vocês são servos de Saul, o inimigo, ele também se utiliza do povo dele para amaciar o nosso ego. E se a gente credibiliza fora do tempo, a gente se perde. Tu entende? É. Eu sei que eu tenho promessa, mas até que o Senhor me leve para o cenário, eu não posso tomar, eu não posso usurpar, eu não posso burlar o tempo, eu não posso derrubar ninguém para que eu chegue. Não, você precisa chegar no lugar que Deus disse que era seu. Você precisa chegar com a cabeça erguida. Satanás não pode ficar com uma unha sua presa para dizer assim: chegou, mas passou por cima da irmã. Chegou, mas derrubou. Chegou, mas fez de cima e disse, fez contenda. Tu entende? Não. As coisas com Deus é no tempo de Deus. E quando Davi ele começa aquela fuga dele, o primeiro lugar que ele foi para a cidade de Nob e ele foi encontrar com um sacerdote. Ele foi encontrar com um representante de Deus para aquele povo. Entenda, para onde é que você está indo se esconder no momento de fuga? Porque dependendo do lugar que a gente vai, a gente se perde. A Bíblia diz que Davi foi para Aimeleque e quando ele chegou lá, apesar do erro da humanidade de Davi, ele estava com medo, tomado pelo medo. Ele viu que aquele sacerdote tinha ficado com medo. Ele ficou procurando um jeitinho o que falar, como é que eu vou me explicar? E ele mentiu. Humanidade. E no capítulo de amanhã a gente vai ver as consequências da mentira de Davi. Mas aquele sacerdote alimentou ele com o pão da presença. E é tão interessante que o sacerdote que alimenta ele com o pão da presença diz a ele: o único pão que eu tenho aqui é o pão sagrado. Mas como é que estão os seus homens? Porque se os seus homens estiverem deitando com mulheres, de qualquer forma, eles não vão poder comer esses pães. E Davi responde: nunca permito que meus homens toquem em mulheres quando saímos numa campanha. E se eles permanecem puros em viagem comum, quanto mais nessa missão. O altar tem critério, né? Às vezes a gente acha que pode guerrear de todo jeito, que pode se alimentar do pão da presença de todo jeito. E Davi está nos ensinando: em nenhuma outra missão
eu permito que os meus homens entrem após ter pecado, se corrompido ou ter deitado com mulheres. Imagina nessa missão. Nós precisamos começar a olhar para a obra do Senhor com mais seriedade. Nós precisamos começar a olhar para as coisas que o céu tem confiado a nós com mais seriedade. Seja uma palavra aqui online, seja um áudio, uma escala online ou uma escala presencial, todos os lugares que o Senhor te confiar, saiba que o altar ainda tem critério e que nós não podemos entregar algo santo de qualquer jeito. A Bíblia diz que Davi, para guerrear, entrar em guerra com espada e escudo, ele zelava pela pureza dele e dos seus soldados. E quantas vezes nós não estamos considerando isso? Quando a gente para ver que no meio do caminho tu pode precisar se alimentar do pão da presença. E se tu não entrou nessa guerra puro, esse pão te mata. É porque Deus ele não se mistura com o profano. Deus ele não se mistura com o pecado. Ele ama o pecador, mas ele ainda abomina o pecado. Não tem para onde correr. Tu entende? Eu, eu fiquei maravilhada com esse texto. E quando, já para a gente encerrar aqui, quando Davi chega em frente ao rei de Gate, né? Que ele precisa fingir que ele é louco. Ele precisa fingir que ele perdeu o juízo. A fama de Davi já tinha se espalhado diante de todo aquele povo. E imagina os lugares que o Senhor ele faz com que um portador de uma promessa passe. São lugares inesperados. Não é surpresa para Deus os lugares que ele vai nos fazer passar. Porque o Deus que ungiu Davi como rei, Davi não sabia que mais para frente ele ia enfrentar uma perseguição tão grande a ponto de ele precisar se fingir de louco na frente de um rei. E um rei dizer assim para o povo: trouxeram mais um doido. E quem reconheceu Davi, entenda que no caminho da promessa você precisa colocar o seu orgulho no bolso para se manter vivo. Existirão lugares que você vai precisar colocar o teu ego no bolso, teu orgulho no bolso, quem você acha que é, o que você acha que tem. E você vai precisar depender unicamente da estratégia do Senhor. Porque a Bíblia diz que quando aqueles homens olharam e disseram, não é esse o rei de Israel, quem é que não quer ser, quem é que não quer ser nomeado como rei? Quem é que não quer que as pessoas olhem para a gente e nos nomeiem como a promessa liberada? Todo mundo quer olhar para Davi e olhar para Davi e ver Davi ali e dizer, não é esse o rei de Israel. Davi poderia pensar, estou por cima, então é essa fama que corre sobre o meu nome por aí, que eu sou rei. Eles nem estão considerando Saul. Davi poderia chegar assim. Davi poderia ser levado para a sala do trono, para a frente do rei, de cabeça erguida, se achando. Mas quem tem o Espírito de Deus não se embriaga com esses elogios. Quem tem o Espírito de Deus guarda o orgulho no bolso e reconhece: o que é que eu tenho que fazer agora? O que é que eu tenho que fazer agora? Eu estou fragilizado, eu estou só, eu estou fugindo, eu dependo do Senhor. Existirão momentos nesse caminho, como Thaís trouxe, entre a palavra liberada e o cumprimento dela, que Deus ele vai me quebrar a ponto de eu guardar no bolso o título que Deus disse que seria meu daqui a uns anos no futuro. E eu me vestir desse momento, Senhor, quem é que eu preciso ser agora? Sabe? Quem é que eu preciso ser agora pela minha vida para que eu escape? E se o Senhor disser assim, se humilha, se faz de doido, eu preciso
preciso botar o meu orgulho no bolso. A Bíblia diz que Davi começou a agir estranho, fingiu que estava louco, arranhou as portas e deixou a saliva escorrer pela barba. Ou seja, os homens estavam olhando para ele e dizendo assim: é o rei de Israel. Ele viu a necessidade de conseguir se manter vivo e ele disse: eu vou me humilhar e vou deixar que eles acham que eu sou doido. Tu entende? Porque existem estratégias que Deus nos dá que a gente diz assim: se eu fizer isso, vão dizer que eu sou doido, que eu endoidei. É pela tua vida? É? Para que tu chegue com vida onde Deus disse? Então deixe. Porque a gente está muito preocupado com o que as pessoas estão achando. Eu vou te contar um testemunho bem rápido. Tem uma vizinha na frente da casa da minha mãe que ela gosta de botar o som extremamente alto. E é de frente para a casa da minha mãe. De frente. E ela fazia as grandes festas dela. E era muita bagunça, muita coisa. Até que um dia Deus disse à minha mãe assim: abre o portão e dá um sopro pro lado da casa dela. Como é a história? Abre o portão e dá um sopro do lado da casa dela, assim, na direção da casa dela. Só um sopro. Manhã disse que abriu o portão e do jeitinho que Deus mandou, ela fez. Agora me diga se isso não parece loucura. Mãe abriu o portão e soprou. No outro dia, a mudança saiu. Tu acredita? Manhã ligou para mim, perplexa. Glória, deixa eu te contar. Manhã disse que foi tão de repente que no outro dia, no final da tarde, um caminhão parou e começou a botar as coisas do jeito que estava, já foi botando para cima do caminhão. Quando a gente para colocar lógica nisso, não há. Não há lógica. Mas se alguém vê, meu Deus, eu fazendo isso, vão dizer o que de mim, vão pensar o que de mim. E eu tô nem aí porque vão pensar de mim, seja o que Deus mandou você ser. Às vezes, tem gente ao nosso redor que fica medindo a nossa adoração, fica medindo a nossa reação. Foi você quem viu que Deus falou com você em casa e está confirmando no templo. Foi você quem dobrou seus joelhos e entregou algo ao Senhor, que o Senhor está respondendo quando você chega na igreja ou em qualquer lugar que seja, e eu estou nem aí para o que o povo vai pensar. Tu entende? É porque às vezes a gente quer manter a pompa chique, elegante, mas o sangue de Jesus tem poder. Vou bem chique, bem elegante, mas na hora de eu bater 3 palmas e gritar um glória bem estrondoso e dizer que eu tô entendendo, mas rapaz, aí é que eu fico chique e elegante na presença de Jesus. Deixa quem quiser dizer que a gente é doido, deixa quem quiser dizer que a gente não tem juízo, ou que está se amostrando, ou alguma coisa assim. Quem cava o poço, sabe? Quem cava o poço sabe, quem conversa com Deus sabe. A nossa alma reconhece quando a resposta é para a gente. Você pode parar para ver que quem se incomoda com a nossa adoração não adora. Quem se incomoda com a nossa entrega não vive. Tu entende? E vai ter momentos nesse caminho entre a palavra liberada e o cumprimento dela, onde nós vamos precisar usar as estratégias do céu para a gente conseguir sobreviver. Vai ter um momento que a gente vai precisar se fingir de doido, fingir que não está ouvindo, não está vendo, não está entendendo para sobreviver. Porque se tu começar a dar crédito a tudo que tu ouve, a tudo que tu lê, a todo disse-me-disse que chega, primeiro que fofoca só chega para fofoqueiro. É, fofoca só chega para fofoqueiro. Se tu não gosta de fofoca, o último lugar, o túmulo da fofoca é você, meu querido. Mas se frequentemente a fofoca chega, significa dizer, eu lamento lhe informar que você está sendo vista como uma fofoqueira, por isso que a fofoca está chegando até você. Tu entende? É. Então, o primeiro passo é
Adquira a estratégia do céu e comece a fingir que não é com você, que você não está vendo, que você não está ouvindo. Foque no propósito. O meu propósito é sobreviver. O meu propósito é chegar com vida, porque eu tenho uma promessa e a minha promessa é: vai chegar um dia em que o Senhor vai me colocar no trono, que eu vou sentar no trono e eu preciso estar viva para isso. E para que eu chegue viva, com saúde mental, com saúde psicológica, vai ter momento que eu vou precisar ficar surda, não ouvir, não considerar, não falar, fazer igual a Davi mesmo, deixar a baba escorrer na barba para o povo pensar assim, doidou, nem compensa falar nada. O rei disse, olha, tu não acha que já tem doido o suficiente não aqui para tu trazer mais um? É livramento. Deus te dá estratégia de livramento, porque Deus, ele quer você sã. Você está entendendo? Deus, ele nos quer sã. Deus, ele não vai entregar para nós a promessa se nós estivermos com a mente desequilibrada, não. Um dos frutos do Espírito é o autocontrole, é o domínio próprio. E se você não está conseguindo, eu já falei aqui e torno a dizer, Deus, ele nos apresentou alguém para cuidar do nosso coração e da nossa mente. E eu vejo isso como o cuidado de Deus. Deus nos apresentou a irmã Vilma com tanta presença de Deus, que todas as meninas que passam por ela para fazer terapia estão testemunhando a mudança. Tem gente que não está conseguindo segurar a língua, tem gente que não está conseguindo ouvir sem reagir. Tem gente que não está conseguindo saber de coisas e fingir que não sabe, porque já vai lá tomar as rédeas da história, já vai se justificar. E Deus está dizendo assim: é desse jeito que tu acha que eu vou te colocar na promessa? Tu não consegue controlar a tua língua, tu não está tendo domínio próprio. Quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. Essa boca desenfreada que parece um chicote, que quando a gente está distante de Jesus é uma coisa que a gente tem prazer em fazer, é usar a língua para acabar com alguém como autodefesa. Eu digo por experiência própria. Eu já fui essa pessoa de dizer assim, não brigue comigo não, viu? Porque eu derrubo você na lábia, na língua. Digo sem vergonha nenhuma. Aí Jesus disse assim, vem cá que eu vou polir a tua língua. Tu vai começar a escutar bem muito desaforo e tu vai levar sim desaforo para casa. E eu vou mudar a direção da tua língua. E agradece, porque se eu quiser, eu tenho poder para botar um freio nela. Tu consegue entender? A gente precisa. Ah, Glória, mas eu quero ser cheia do Espírito Santo. Você quer ser cheia do Espírito Santo? Mas uma das evidências de ser cheia do Espírito Santo nem é só falar em línguas, não, minha gente. Na verdade, tem muita gente fazendo muita coisa errada e falando em línguas, sabia? E tem gente que imita a língua. Satanás, ele imita língua estranha. Se a gente não tiver discernimento, a gente cai, sabia? Evidência é na vida, é na prática, é guardar a nossa língua, os nossos insultos. Eu tenho até razão, mas eu prefiro me calar, botar minha razão no bolso, guardar as minhas reações. Ah, Glória, eu que fui magoada, mas Deus está mandando eu pedir perdão. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é nesse momento que o povo vai dizer endoidou, endoidou. Deixa quem quiser dizer que a gente é doido, deixa. E o céu está aprovando e está dizendo assim: estás sobrevivendo. Estás sobrevivendo. Porque o caminho do cumprimento da promessa é uma prova de fogo. É uma prova de fogo onde muitas coisas vão acontecer. E se a gente não ficar maleável na mão de Deus, para que o Senhor comece a nos moldar, nos organizar, vai por aqui, se esquiva aqui, se finge de doido ali. Tu, tu entende? Equilíbrio. Eu sei que tem muitas de vocês que já fazem terapia. Quem ainda não faz terapia, em nome de Jesus, entre em contato com a irmã Vilma. Marca a tua sessão. Agora, eu nunca fiz terapia, não sei como é, tenho medo de como vai ser. Eu digo a vocês, não tenha medo.
Não tenha medo, porque a irmã Vilma, ela é. Ó, a Vilena disse que está na quarta sessão. Ela é um instrumento de Deus, que a conversa fica leve. O Senhor, ele vai moldando, vai conduzindo, e através da palavra, a gente sai melhor, a gente sai diferente. A nossa mente vai tomando um norte. É algo de Deus. É o que a gente precisa. É o que a gente precisa. Porque Deus, ele quer curar a nossa mente. Às vezes a gente está muito preocupado. O que é que as pessoas vão pensar de mim? O que é que as pessoas vão achar? Eu quero segurar a imagem que as pessoas têm sobre mim. Spurgeon tem uma frase que eu amo, que ele diz: quem obedece ao Senhor é Deus quem cuida da sua reputação. É. Às vezes a gente está muito preocupado, a gente não quer obedecer, porque a gente diz: vão pensar o que de mim se eu obedecer? Vão pensar o que de mim se eu não responder? Vão pensar o que de mim se eu disser que não quero ouvir, que não quero saber, que não me interessa? Vão pensar o que de mim? E a gente tem um negócio de dizer assim: vão dizer que eu quero ser mais santo do que os outros. A gente não quer, não, esse título, não. Mas o título de fofoqueiro, o título de balista, o título de pavio curto, a gente quer e acha bonito, né? Mas o título de alguém que só quer ser santo, a gente não quer, não. A gente precisa mudar as nossas ideias, a nossa mente está muito corrompida. Como é que eu prefiro ouvir fofoca, eu prefiro emprestar o meu ouvido para balizar as conversas de um fofoqueiro, ser conhecida como fofoqueira também, do que eu dizer assim: ah, quero saber não, não acrescente em nada na minha vida, vamos orar por ela? Porque a gente sabe que a resposta que vem depois é: Glória só quer ser as santa agora, né? Aí a gente não quer ser, não. Não. Isso é elogio. Elogio. Tu visse, menina, Jesus me pegou. Que a única coisa que eu quero ser agora é santa. A única coisa que eu quero agora é que o céu olhe para mim e diga assim: tá ficando do jeitinho que eu quero. E tu sabe que a Bíblia diz que Jesus disse assim: sede santo como eu, sede santo como o Pai é santo. Então, se nós estamos nesse caminho, e nesse caminho a gente vai precisar colocar no bolso o que a gente pensa que é, pensa que tem, se a gente vai precisar frustrar a ideia de alguém, ô minha gente, que a gente frustre, contanto que o Senhor nos aprove, contanto que o Senhor maneie a cabeça para nós e diga: muito bem, servo bom e fiel. Tem tanto em nós que precisa ser mudado, tem tanto em nós que precisa ser transformado, tem tanto em nós que precisa ser lapidado pelo Senhor. E nesse caminho, entre a palavra liberada e o cumprimento dela, o Senhor vai nos refazer, o Senhor vai nos moldar, vai nos lapidar. Nós não chegaremos de todo jeito. Não podemos. Como é que alguém levantado por Deus para assumir um trono, estabelecer o trono de Israel, e levar a presença de Deus para o povo, pode chegar nesse trono sem entender que a presença de Deus é o suficiente? Davi só escapou de Saul diversas vezes por causa da presença de Deus. Ele estava com a vingança na mão, mas ele entendeu que a vingança pertence a Deus. Aí, a cada passo do trajeto, o céu estava dizendo: muito bem, Davi, está chegando, Davi. Os inimigos olhando e dizendo assim: oxe, tá sendo besta, tá bestando, tu podia se vingar e tu não estás se vingando. Teve tudo na tua mão para tu dar o troco, tu não desse. E o céu dizendo: estou te aprovando. Eu estou te aprovando. É o que a gente precisa, que o céu nos aprove. A gente está vivendo nesse cenário que Satanás está enviando pessoas e pessoas que é para testar nosso comportamento, nossa fala, nossas palavras, tantas coisas. Tem dia que a gente está triste, Satanás envia um enviado dele para deixar a gente mais triste do que a gente já está.
E se a gente não estiver lotada de Deus, embasada na palavra, com os olhos fixos em Deus, a gente reage do jeitinho que ele quer. A gente vê Saul fragilizado e a gente pega a espada e quer matar Saul. E Deus está dizendo assim: não, tá entendendo tudo errado. Está entendendo errado, eu quero fazer nascer em você o domínio próprio, os frutos do Espírito. O fruto do Espírito não é os, é o composto. Ele é um fruto com vários gomos. Não tem como só ter bondade, não ter mansidão. Não, tu precisa ter bondade, mansidão, tu precisa ter domínio próprio, tu precisa tu precisa ter fidelidade, tu precisa ter todos os componentes em um único fruto. E isso a gente só adquire com experiência. Experiência de fuga, fugindo do inimigo, fugindo do pecado, se diminuindo para que o Senhor cresça, que nesse caminho da promessa não é um caminho onde a gente só sobe, não. O caminho de viver a promessa é um caminho que a gente vai para vários vales. São vales e vales, até que o Senhor nos envolva em um redemoinho e no estalar de dedos ele nos coloque na promessa. Mas com Deus a gente cresce descendo. E o descer é abrir mão do que a gente acha que é, do que a gente acha que tem. Então, minhas meninas, é isso. Que estejamos disponíveis nas mãos do nosso Deus, para que Ele faça em nós, por nós e através de nós o que Ele quiser. Que a gente venha abrir mão desse título que a gente acha que tem. A gente está achando errado. Se tirar Jesus de nós, não sobra nada. Essa língua que é tão afiada, né? Para falar tanta coisa. Se tirar Jesus, ela é tão afiada para falar mal dos outros, né? Por isso que Jesus diz assim: vem cá que eu vou te espremer, vem cá que eu vou fechar os acessos, vem cá que eu vou te ensinar a ser crente. A gente precisa aprender a ser crente. A gente não está sabendo ser crente. A gente está um povo reclamão, murmurador, crítico, soltador de graça. E Jesus está dizendo: intolerante. Tá feio. Vocês estão insuportáveis, vocês estão fazendo vergonha, porque vocês acham que são donos da razão. Meu Deus, minha gente, a gente carrega o nome de Cristo. A gente não pode chegar, tratar o povo de qualquer forma, chegar numa loja, tratar mal os funcionários, soltar graça porque não quer esperar, ficar batendo o pé. Isso é feio. Para quem carrega o nome de Cristo, isso é horrível. Sabia? A gente precisa aprender a educação celestial. A gente precisa começar a dar obrigado e pedir por favor, sabe? Porque ninguém tem obrigação. Ah, mas eu fui tratada mal, mas quem carrega o nome de Cristo é você. Trate bem. Ainda que a gente vá passando mal para casa, mas em nome de Jesus, quando alguma coisa sair da sua boca, seja uma coisa boa, para que ninguém diga assim: olha, irmã, essa irmã chegou aqui, foi tão mal educada comigo, agora passou com a Bíblia querendo ser bem santa. Ô, minha gente, não é o nosso nome, não, é o de Cristo. É o de Cristo. Eu digo por experiência própria, porque eu sou a primeira pessoa. Eu fui a primeira pessoa. Mas não é sobre o próximo, é sobre o que Deus tem com a gente. Eu fui a primeira pessoa, quando eu era CLT, que chegava as irmãs com as línguas desse tamanho e me tratava mal no balcão e não queria esperar e soltava graça, que eu dizia: pia para as qualidadezinhas de crente, que eu vou te dizer, é melhor atender 10 incrédulos do que uma irmã da comissão. Eu dizia. Aí Jesus fez assim: vem cá que eu vou te quebrar.
Porque tu não pode mudar os outros, não, mas você pode permitir que eu lhe molde, que eu lhe corrija, sabe? Quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. A gente sabe que a gente. Eu sentia vergonha, eu incrédula, com o pé na igreja, um pé no mundo. Eu sentia vergonha do comportamento das irmãs, quanto mais Jesus. Quantas vezes o céu não se envergonhou das minhas atitudes? Quantas vezes? Porque a Bíblia diz assim: irei, mas não pequeis. É quando eu perco o controle da minha fala e eu faço vergonha ao Espírito Santo. Considerando o fato de que Jesus disse: eu vou deixar com vocês um consolador que vai estar com vocês todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, dormindo acordado. Tu vai no banheiro, ele tá, tu volta, ele tá. Não existe um lugar que ele não esteja. Se tu tá esquentando o almoço, ele tá. Se tu tá lavando roupa, ele tá. Se tu vai na feira, ele tá. Na lotérica, ele tá. Nos correios, em todo lugar que a gente for, o Espírito, eu tô fanhosa, o Espírito Santo, ele vai. Aí, considerando o fato da promessa, da companhia que a gente tem, eu vejo o Espírito Santo olhando para mim assim de vez em quando, dizendo: um dia ela aprende. Eu creio em Deus que um dia ela aprende. Porque se ele está com a gente direto, ele vê, minha gente. Ele vê tudo. Às vezes eu fico brincando, eu brinco muito com o Eric acerca disso. Eu digo assim, eu imagino o Espírito Santo com a mão na boca, assim agora, passado. O Espírito Santo está passado. Mas isso é isso é uma brincadeira, mas isso é uma realidade que ele está ali, ele está vendo. Ele está vendo. Será que a minha conduta está entristecendo o Espírito Santo? Será que a minha conduta está fazendo Deus manear a cabeça de um lado para o outro e dizer assim, eu mesmo, né? Que ele não vai dizer, meu Deus, que ele é Deus? Ô, minha gente, a gente tem que aprender a ser crente. A gente tem que aprender a esperar. A gente tem que guardar essas gracinhas, que coisa feia, a gente que fica soltando graça, piada. Deus não gosta disso. Se você está com um problema com alguém, primeiro você entre no quarto, feche a sua porta e conte ao Senhor o começo do problema até o dia que você está vivendo. E no que você for falando, você deixa Jesus ir tratando você. Depois, você marque uma conversa com essa pessoa que você está tendo um problema. E você diga à pessoa o que foi que machucou, o que foi que feriu, onde é que dói. Pare de dizer a Deus e ao mundo e a pessoa fica sabendo por terceiros. Daqui a pouco tá um boi de fogo deste tamanho, com o nome das servas do Senhor dentro. Sei nem por que foi que eu entrei nesse assunto. É porque é tempo de se santificar, não é? É tempo de se santificar, é tempo de juntar os pés, é tempo de parar com essa coisa feia, essa fofocagem, esse disse-me-disse. É feio, é feio. Depois tá esse povo que fala da vida dos outros querendo profetizar. A conta não fecha. A conta não fecha. Se é para falar, que seja o Senhor em oração. Que seja o Senhor, visita minha irmã, que ela fez isso ali. Eu não sou ninguém, não, mas eu não gostei não dessa atitude dela, não. Eu faço isso, mas tá. Assunto de amigo, papo de intimidade. Quando eu me incomodo com uma coisa que alguém fez, seja próximo ou distante, eu digo, Jesus, que feio, viu? Tem coisa que eu não consigo nem guardar pra mim. Então, se eu não consigo guardar pra mim, não posso contar a ninguém, eu conto a Jesus. Feíssimo isso que essa irmã fez. Jesus, visita ela, Senhor. Visita ela, não vou nem falar mais nada pra não pecar. Já falei isso diversas vezes. Um dia desse eu até conversei com a Águida sobre isso. Minha gente, que possamos fazer isso para que a gente não venha envergonhar o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque do mesmo jeito que o povo machuca a gente machuca o povo e não tem ninguém bom aqui não. A gente precisa sair dessa cadeirinha de perseguido, tentado, caluniado e começar a ver como Águida disse, que às vezes a lança tá na mão da gente, Saul é a gente. Tá entendendo? É, minha gente. Vamos orar?
E quem quiser começar a terapia com a irmã Vilma, em nome de Jesus. Eu vivi essa mudança dentro da minha casa. Daniele, Águida, Maia, tantas meninas têm feito terapia e Deus tem feito coisas tremendas. Se eu, se eu vivi isso por experiência própria dentro da minha casa com o meu marido, que faz terapia com a irmã Vilma, e minha casa foi alcançada de uma maneira tão tremenda que o meu marido estava pronto para abrir mão de tudo e voltar para o interior, porque estava triste, angustiado, com a mente atribulada, sem saber o que fazer. E o Senhor foi lá, o Senhor foi lá, através da vida da irmã Vilma. Eu tenho certeza que Ele vai fazer o mesmo com vocês. Sobre a aula de hoje, eu espero vocês às 7 horas da noite, através do aplicativo Zoom. Quem quiser começar ainda, inscrever ainda aos 45 do segundo tempo, porque tem aula gravada no aplicativo e tu consegue acompanhar. Entre em contato comigo no direct, tá bom? Você consegue se inscrever, eu te mando meu WhatsApp. E aí você vai ter que correr um pouquinho, acompanhar a aula de hoje. A aula é 1h15, onde a gente tem 6 módulos, teologia básico. Hoje a gente está entrando em bibliologia. A gente tem bibliologia, teologia própria, a gente vai estudar um pouquinho de exegese, de hermenêutica, de homilética. São 6 módulos. Cristologia, a gente vai estudar sobre a Trindade também. Vai ser tremendo. É um curso para ser aplicado na prática da vida de vocês que querem exercer o ministério, sabe? Eu quero, Glória, eu quero saber fazer um sermão, eu quero saber do que é que eu estou falando. Eu quero. Então, vamos embora. Então, minhas meninas, vamos orar. Vamos orar. Quem quiser, fala comigo no direct. R$ 100 mensais o curso. R$ 100 mensais. O número da terapeuta eu vou colocar uma vez mais no nosso grupo. Ou quem quiser, Glória, eu não estou no grupo, mas eu quero o número. Fala comigo no direct que eu mando o número da irmã Vilma. Eu queria muito que Carlos falasse para vocês da experiência dele, ele falando. Mas ele queria pregar. E ele pregou, tu viu? Ele pregou muito. Ele pregou muito. Eu fiquei passada com ele aqui. E ele nem falou da terapia. Mas depois eu trago ele aqui de novo e ele fala sobre a terapia. Então, minhas meninas, só quando ele tiver de folga. Carlos, para folgar, agora eu acho que só mês que vem. Eu acho que ele só folga na segunda-feira de setembro, do dia 7, porque meu aniversário é dia 6. Não esqueçam que o meu aniversário é dia 6 de setembro. Vamos orar, minhas meninas. Não sei como entrar no seu direct. Entra na minha foto, onde tem os meus vídeos. Tem a opçãozinha de mandar mensagem. Você pode mandar lá. Aí, coisa boa. Para mim é o dia mais lindo do ano, dia 6 de setembro. Oxi, tô tão ansiosa, vice. Eu quero comer sushi de manhã, de tarde e de noite. Vamos orar, minhas meninas. Vamos orar. Já é 1h30. 1h30. Eu vou me preparar para a aula da noite. E eu aqui conversando com vocês. Amém. Glória a Deus. O de Dani é dia 12, tá vendo? Eu nem vou, Dani, pro Juntas. Desistimos. Considerando o fato de que a nossa igreja está com muito evento todo mês. Justamente dia 12, Carla Teixeira vai estar ministrando no Entre Déboras. Seria um gasto a mais e a gente não está podendo agora. Então, lá vai passagem aérea, lá vai hotel, lá vai alimentação. A gente decidiu se preparar para investir em uma capacitação ano que vem, eu e Érica, e deixar o Juntas para a próxima. Porque fica um peso inconsequente agora. Dá não. Vamos orar, minhas meninas? Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai amado que está nos céus, nós estamos aqui para te agradecer
por mais essa oportunidade que tu tem nos dado, pela vida da Thaís, Jesus, que trouxe uma palavra tão poderosa para nós acerca desse tempo de preparação, esse tempo de vigilância, esse tempo, Jesus, entre receber a promessa e chegar nela, esse meio, esse caminho. Oh, Jesus, como nós precisamos de Ti nesse meio. Do mesmo jeito que a gente precisa de Ti no começo e no final, nós precisamos caminhar contigo nesse meio, entender as Tuas estratégias e se permitir ser moldadas e moldados por Ti. Cobre a nossa vida com o Teu sangue, cobre a nossa casa, nos capacita, nos protege, Jesus, e nos molda para que nós possamos ser quem o Senhor nos chamou para ser. É tudo que eu te peço. Desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Abre tuas mãos para cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. A paz que excede todo o entendimento, a paz que guarda a tua entrada, a paz que guarda a tua saída, a paz que te levanta, que te sustenta, que te dá vida, que te dá força e que garante para você uma quarta-feira lotada da presença do Espírito Santo. Eu amo a vida de vocês. Amanhã estaremos juntas, quinta-feira, meio-dia, com Bruna, com Carol Bruno e Socorro, irmã Socorro Rodrigues. Estaremos juntas aqui, dividindo o horário em porção dobrada e a gente aqui na intercessão, tá bom, minhas meninas? Um beijo no coração de vocês. Eu amo vocês e até amanhã.